Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Ele lançou sua pré-candidatura ao governo do estado. Já tinha anunciado, né, Márcio, no final do ano passado e agora lançou oficialmente a sua pré-candidatura ao governo do estado em fevereiro desse ano. O meu partido, o PSB, através da sua direção nacional, colocou essa missão. Eu sou presidente estadual do PSB. E, naturalmente, é um processo, é uma construção, né? Não é uma candidatura. E isso passa pelo que eu considero mais importante, que é percorrer todo o Estado, o maior número possível de cidades até o final desse ano. Já percorri dezenas e dezenas, a cada semana, pelo menos 5 ou 6 cidades, para ouvir, entender, diagnosticar e ter uma proposta, ter umas diretrizes, umas linhas gerais e uma proposta de debate eleitoral que seja viável, que seja transparente, honesta, baseada na realidade dos fatos, mas com muita, eu digo sempre, com pessimismo no diagnóstico, mas otimismo na ação e nas propostas, porque é preciso, de fato, dar uma sacudida no Estado. Está no momento aí não só de uma depressão econômica, mas eu diria até de uma depressão psicológica, né? As pessoas desesperançadas, o problema do desemprego, a desconfiança da política, dos políticos, mas construindo uma proposta que seja viável, e estaremos então em contato com outras forças políticas, movimentos de opinião, para então tentar construir uma candidatura. Márcio, você citou um ponto importante sobre a questão da situação financeira do Estado, né? De acordo com a Firjan, com um levantamento divulgado em abril, Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com a pior situação financeira. Só perde para o Rio Grande do Sul e ganha até do Rio de Janeiro, né? Essa pesquisa apontou que os principais pontos do problema do Estado são muitos gastos com o pessoal, o Estado investe pouco, se endividou além do permitido, entrou, vamos dizer assim, no cheque especial. E caso o Fernando Pimentel, que é investigado, não cumpra o seu mandato até o final, ele vai deixar mais dívidas do que dinheiro em caixa. Essa é uma situação bem complicada para o próximo governador, já pegar um estado desse jeito? É uma situação muito complicada e eu acho até interessante a Firjan dizer que é pior do que a do Estado do Rio, porque o Estado do Rio está em colapso hoje, realmente, e a gente até não pode comemorar isso comparando um com o outro, né? Porque comparar o roto com o esfarrapado é muito, muito ruim. Mas a situação é crítica mesmo, o governo do Estado, vamos dizer, está falido, porque não consegue cumprir as suas obrigações. Isso vem de algum tempo já, mas foi, chegou uma situação dramática, né, nesses 2 últimos anos, porque coincidiu o novo governo com a recessão econômica e o novo governo que não fez o ajuste, né? Era preciso ter reduzido a estrutura, reduzido a máquina e menos cargo de confiança, pelo menos, até para mostrar para a população que estava fazendo alguma coisa. Não consegue, de fato, cumprir as suas obrigações. Na saúde está devendo 5 bilhões aí aos municípios e é difícil sair dessa situação. Então tem vários aspectos. Em primeiro lugar, o governo fala numa lei Candir, que isso não é viável, não será uma solução, não será, é muito difícil que isso se acerte isso com o governo federal no curto prazo. O governo também não quis aderir a uma proposta, inclusive votada em lei no Congresso, para minorar a situação. O Rio Grande do Sul e o Estado do Rio estão tentando aderir. E, no fundo, o que nós temos é uma grave crise econômica que provocou essa queda de arrecadação no Estado, no governo federal, nos municípios. E sem crescimento econômico, nós teremos muita dificuldade em sair dela. Então, quando se fala, quando eu digo que sou pré-candidato, estamos aqui para, conversando com as pessoas, procurar construir uma solução viável. E não tem solução fácil no curto prazo. O novo governador, mesmo com o crescimento da economia, com o crescimento da arrecadação, terá que continuar tomando medidas duras, ou terá que tomar medidas duras,
para reduzir o peso da máquina pública nesse orçamento. E liderar um processo de retomada do desenvolvimento econômico do Estado, gerando riqueza, para gerar mais impostos, e isso precisa de uma dinamização da sociedade. É preciso que cada cidade, cada região faça o seu dever de casa também, faça o seu projeto, né? Ficar esperando que o governo do Estado arranje recursos da maneira que for para resolver os problemas da região, isso é muito difícil. Então a região precisa dinamizar a sua economia, usar toda a sua criatividade. Isso é um processo que precisa acontecer no Estado todo. Agora, cabe ao governador liderar isso, articular esse movimento, colocar o poder político, administrativo e técnico do Estado a serviço, né, de uma revolução na economia. Isso precisa ser feito. Você fala em enxugar a máquina, né, que é necessário. Hoje a gente vê o Estado escalonando o salário dos servidores públicos, e o Estado também gastou 78% da sua receita corrente líquida com o pessoal, e o permitido por lei é 60%. Você já tem propostas para isso? Porque o funcionalismo público hoje é um dos principais para movimentar a máquina. Olha, é realmente muito triste ver esses salários não pagos em dia, e eu acho que precisava ser um compromisso realmente muito forte de um candidato a governador assumir o compromisso de pelo menos pagar salário em dia. Não é simples, não é fácil, a situação é realmente muito complicada, e precisa fazer um esforço, né, de melhorar a arrecadação através de criação de riqueza, não de aumento de impostos. É preciso diminuir o aparato burocrático de fiscalização, de papelada, que inferniza a vida do empresário. E, como eu disse, liderar um processo de retomada do desenvolvimento e criação de riqueza para poder, então, ter mais arrecadação, mais impostos. Reduzir custos, é possível reduzir custos. Eu acho que poderia reduzir essas secretarias aí a metade do que tem hoje. Tem muito pouco cargo comissionado. O aparelhamento político do governo do Estado é uma coisa flagrante, inclusive nas empresas estatais, como CEMIG, Copasa e outros. E não é simples, mas cabe ao governador liderar isso e mostrar o caminho, e fazendo propostas que sejam factíveis, viáveis. Não se pode ganhar uma eleição com falsas promessas, com mentiras, com enganação. Márcio, você foi prefeito de Belo Horizonte durante 2 eleições consecutivas, né? E um dos seus últimos atos foi você aumentou o salário do prefeito em 25% e dos vereadores em 10%. Você acredita em cortar na própria carne para poder tirar Minas e o Brasil dessa situação que se encontrou hoje? Eu, quando ia assumir a prefeitura, a Câmara de Vereadores, em 2008, no último mês da gestão do prefeito anterior, votou um aumento de salários para secretários e prefeito. E então me perguntaram minha opinião. Eu digo: olha, tudo bem, podem votar, mas eu devolverei a minha parte, né? Me pediram para não segurar o aumento do prefeito, porque o salário do prefeito é um teto para os demais funcionários. Então tem o pessoal da Procuradoria, da Fiscalização, que tem um salário variável, e o teto deles depende do teto do prefeito. Então, durante toda a minha gestão, todo mês, eu assinei um cheque durante 8 anos e depositei no Tesouro Municipal, que é aquela parcela daquele aumento. Então, no final da minha gestão, a Câmara de Vereadores aprovou, certamente em negociação com o novo prefeito, um aumento de salário do prefeito e dos vereadores. Então eu fiquei numa situação muito difícil. Ao negociar com a nova administração, me disseram o seguinte: bom, tudo bem, se você for vetar, você vai vetar também o dos vereadores. Você precisa ter as suas contas aprovadas, né, na Câmara de Vereadores. Eu falei: tudo bem, mas eu só promulgo se a nova administração assinar um documento concordando. E foi o que eu fiz.
Não tive um bom diálogo com o prefeito, mas o vice-prefeito assinou então a concordância com esse aumento. E o salário do prefeito ficou, se não me engano, o maior salário de prefeito do Brasil atualmente. E com isso gerou um aumento de custo na folha de uns 30 milhões de reais, que é o que ele diz que irá conseguir com a reforma administrativa e com o corte de cargos comissionados. Márcio, se o Pimentel chegar até o final do mandato, se ele for concorrer em 2018, você vai concorrer com grandes nomes, Diniz Pinheiro, Fernando Pimentel, e o PSDB ainda não lançou oficialmente, mas a Anastasia parece que é uma carta na manga do PSDB. Você vai concorrer com grandes nomes. Qual que vai ser o lema da sua campanha, Márcio? Bem, certamente são grandes nomes, embora eu não acredite que o ex-governador Anastasia vá concorrer. O que eu posso oferecer, em parte a minha história de vida, de pessoa que veio de uma cidade pequena, do interior, pais funcionários públicos, fui para Belo Horizonte com 17 anos para estudar em escola técnica, militei no movimento estudantil na época da ditadura, sofri as consequências duras disso, estudei administração de empresa, montei uma empresa aos 29 anos, que graças à inovação, a políticas de recursos humanos adequadas, cresceu muito no Brasil todo, no exterior, e durante 25 para 30 anos fui empresário, sempre militando nas entidades de classe empresariais, e ao final desse período, já depois de 50 anos, fui vendendo empresas, desativando, para então ajudar, cooperar no serviço público. Fui secretário executivo do ministro Ciro Gomes durante 2 anos e meio no governo Lula, depois no governo Aécio 1 ano e 3 meses como secretário de Desenvolvimento Econômico, colocado então na campanha de 2008 candidato a prefeito por um amplo leque de forças, incluindo PT e PSDB, foi uma novidade, e nos últimos 2 anos presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Sou um municipalista convicto, acho que nas cidades que estão os problemas e as soluções e a capacidade de juntar pessoas para resolver. O prefeito está muito próximo da população. Então, o principal ponto da minha mensagem hoje, e será no futuro próximo, depois dessa experiência toda de prefeito e também de líder de entidade de prefeituras, nós precisamos defender um fortalecimento da gestão municipal através de uma repartição mais justa do bolo nacional dos impostos. Defendo colocarmos já na pauta da eleição municipal projetos de lei que sejam aprovados no Congresso em 2019, já mudando essa repartição, porque os municípios sempre recebendo mais obrigações e menos recursos. E entendo que através de uma gestão mais transparente, mais participativa nos municípios, seja mais fácil enfrentar a escassez, trazendo a população, a liderança para mais próximo da prefeitura. E isso é o que eu digo que é a política de base, que é a política mais nobre, porque política não é só eleição e partidos. Isso é uma contingência para escolher o administrador. Mas a escolha do administrador tem que vir de uma construção em que a população entenda que é preciso discutir a escassez de recursos e a tomada de decisões sobre o melhor uso desses recursos. Então, fortalecer as gestões municipais, que o prefeito tenha um protagonismo político maior, que não fique refém dos partidos, não fique refém das emendas parlamentares, que são importantes, mas não irão resolver o problema, e que se advogue, se trabalhe nas próximas eleições para defender um novo pacto federativo com fortalecimento dos prefeitos e dos municípios. Hoje você já está fazendo articulações já aqui em Divinópolis para conhecer as demandas da cidade e que hoje um dos nossos maiores problemas é a saúde pública da cidade. Nós temos um hospital público ameaçado a virar um elefante branco. Foi gasto mais de 68 milhões e está parado. Já há articulações para poder colocar Divinópolis na rota de investimento, caso você seja eleito governador do estado? Veja, não só Divinópolis, mas toda a cidade do estado estão sofrendo muito na área da saúde, principalmente porque o estado não está cumprindo ou não está conseguindo cumprir as suas obrigações, deve
4 ou 5 bilhões já aos municípios na saúde, inclusive está prendendo recursos que vêm do governo federal. É uma situação dramática, muito difícil mesmo. Cada município enfrentando com maior ou menor sucesso essa emergência, e o prefeito é o para-raio dali, é o para-choque dessa demanda básica da população. A saúde é cara, né? É finita, digamos assim, né? Não é como asfaltar uma rua ou construir um viaduto, né? Nós somos finitos, e isso torna ainda mais difícil a situação, porque envolve sofrimento das pessoas, envolve sofrimento das famílias. Então, isso só será resolvido, como eu disse, definitivamente, com uma repartição mais justa do bolo tributário nacional, colocando mais recursos no município, que já gastam muito mais do que seriam obrigados a gastar, do que são obrigados a gastar na saúde. A média nacional é 23% do orçamento, e a obrigação do município é um mínimo de 15%. Então, há aí, digamos, um peso não previsto na legislação, que os municípios estão tendo que assumir. Isso prejudica a parte de obra, de manutenção, prejudica também a educação. Gente, essa matéria vai estar também no nosso jornal impresso e também no nosso site, no g37.com.br. Boa tarde.